Boa noite, meus irmãos. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui para refletir sobre esse tema, esse assunto de família, à luz da palavra do Senhor. Como o pastor falou, Rosélia esteve bem doentinha durante a noite, já está melhor, as dores já passaram, mas ela resolveu ficar descansando um pouquinho mais. No outro momento, se Deus permitir, estaremos juntos aqui. E pela manhã nós conversamos um pouco sobre a importância e sobre a prioridade que a palavra do Senhor dá à família. Como Deus valoriza o assunto, o tema família, desde o primeiro capítulo da Escritura até o último. A Bíblia começa falando sobre família, se desenvolve nesse tema e fecha com um grande casamento entre Jesus e a sua noiva, uma noiva formada de todas as famílias, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações existentes ao longo da história humana. Mas também a importância que o Deus encarnado dá à família. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto, não foi fazer com que um deficiente visual voltasse a enxergar, ou para que um deficiente físico voltasse a ter os seus movimentos normais. Ele escolhe com muito carinho, e Deus não faz nada sem o seu pensar, sem o seu planejar. Ele faz, segundo eu posso entender, de forma proposital. Jesus escolhe um casamento, o início de uma relação familiar, para manifestar os seus sinais, manifestar o poder do Deus encarnado entre os homens, para que ele pudesse dizer que aquilo é importante, mas não apenas importante. A família é prioritária. E nessa noite, desejo refletir com os irmãos sobre a importância de uma família que pode atuar na restauração da cidade. Uma família que busca os valores de Cristo, uma família que vai se tornando cada vez mais sadia e funcional. Como que essa família pode atuar na restauração de uma cidade? A participação das famílias na restauração da cidade. Quero convidá-los a abrir no livro de Neemias, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos de 12 até 16. Neemias 4, de 12 a 16. Leiamos a palavra de Deus. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E eu quero convidá-los agora a virar 2 páginas da sua Bíblia e ir para o capítulo 6 e ler o versículo 15. Neemias 6:15. Diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Que Deus nos ajude no entendimento da sua palavra que nós acabamos de ler.
A participação das famílias na restauração da cidade. O livro de Neemias é a história de um homem, de um líder chamado por Deus para reconstruir os muros de uma cidade caída. Uma cidade que é simbólica para os judeus, para a história dos judeus. A cidade que possui uma importância enorme para aquela nação estava abandonada. Os muros com partes derrubadas, as portas queimadas, os animais entravam e saíam por aquela cidade. E ele recebe uma convocação do Senhor para reconstruir os muros, enquanto Esdras trabalhava na reconstrução do templo, um trabalho paralelo entre os dois. A cidade precisava de segurança, mas não apenas de segurança, mas era como se aquele projeto fosse um projeto de reconstrução também da estima daquele povo. Aquela cidade sempre foi a cidade polo, podemos dizer assim, para o povo de Deus. Ainda hoje é, inclusive é uma cidade muito disputada entre judeus, cristãos e muçulmanos. Viagens e viagens são feitas anualmente para se conhecer essa cidade que é a cidade de Jerusalém, cidade símbolo desses três segmentos religiosos. Mas também precisava ser restabelecido o culto ao Senhor, o culto de adoração. As nações vizinhas não viam com bons olhos aquele movimento. De repente começa um movimento na cidade de Jerusalém, chega um homem que vem de um lugar distante, e ele começa olhando a cidade, olhando os muros, olhando as portas, fazendo aquele trabalho de inspeção, vigilância, o que é que precisa fazer aqui, o que é que precisa fazer acolá e tal. E aquelas nações que tinham prazer em ver a cidade no chão, os valores de Deus no chão, o lugar onde os valores de Deus eram celebrados, falados, ensinados e pregados, para ele estava tudo muito bem. E quando esse movimento começa a acontecer, então também essas nações vizinhas começam a estremecer. Não vamos permitir que Neemias e o seu grupo restabeleça essa cidade. Não vamos permitir que Neemias e o seu grupo, e com Esdras lá, restabeleça o templo. E o que acontece, meus irmãos, meus amigos, é que na nossa vida, na nossa sociedade, nos dias de hoje, acontece coisa semelhante. Quando alguns símbolos dos valores da palavra de Deus, do Senhor, dos ensinos cristãos, começam a se levantar, começam a ser falados, ensinados e propagados na sociedade, já começa um movimento de estremecimento, já começa um movimento de tentativa de cercear esse movimento. E ali estava Neemias. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver alguns passos, alguns pontos, algumas coisas que nos saltam aos olhos, que são muito interessantes. Neemias recebe a sua tarefa, Neemias percebe que o movimento contrário aconteceria, ele também bola uma estratégia de ação e ele experimenta um resultado positivo. Experimenta um resultado positivo. Qual a primeira coisa que Neemias percebe? Em primeiro lugar, a origem das guerras contra as famílias da cidade. Está no versículo 12. Se você puder acompanhar comigo, por favor. Os judeus que estavam, ou que habitavam na vizinhança deles, nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. O que Neemias começa a receber agora são mensagens seguidas de desestímulos. Começa a haver um movimento, posso até imaginar assim, se a gente fizer uma comparação para os nossos dias, né? Todos os grupos de WhatsApp, mensagens que Neemias fazia parte, começaram a receber mensagens. Olha, nós estamos sabendo que o movimento está acontecendo para a restauração da cidade e as mensagens eram constantes. Veja que um falava, o outro falava, e as mensagens eram repetidas. 10 vezes
as mensagens chegaram aos ouvidos daquelas pessoas. E a gente sabe, por experiência e por estudos também, que quando uma coisa é repetida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N vezes, a gente acaba pensando muitas vezes que uma inverdade, ela é até verdade. E essa foi a estratégia. E no versículo 12 diz: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Todos os inimigos vão se juntar e vão nos atacar e nós vamos ser impedidos. E a pergunta que surge quando olhamos esse texto, meus queridos irmãos, é assim: de onde vêm as guerras contra o projeto de família que Deus deseja implantar nas nossas vidas? Em primeiro lugar, às vezes dentro da própria casa. Porque a gente às vezes tem a percepção de que, ou então a ideia, o pensamento de que todas as guerras contra a nossa família vêm de fora, também, mas às vezes vem de dentro de nós, de dentro das nossas relações. Eu lembro do pastor Amaury Munguba, que foi um dos meus professores na formação de família, e ele é psicólogo também. Disse: algumas vezes atendia uma pessoa, e quando aquela pessoa terminava de falar, ele pensava: que bom que essa pessoa tem uma família, ele vai reagir ao processo terapêutico com mais facilidade. E algumas vezes, quando ele terminava de ouvir o discurso, a fala, a demanda daquela pessoa que estava na frente dele, ele pensava: que pena que essa pessoa tem uma família. Porque algumas famílias formam, mas muitas famílias deformam. As situações que a gente encontra por esse país são situações alarmantes. Situações de abuso infantil dentro das casas. A grande maioria dos abusos acontece dentro de casa, no ambiente intrafamiliar. Agressões físicas até. Então, muitas vezes, o próprio ambiente familiar é um instrumento de guerra e de luta para que a família não se desenvolva, ela não cresça. Mas não apenas dentro de casa, também de fora. Às vezes, os amigos da escola, os amigos das escolas dos nossos filhos, os nossos companheiros de trabalho, companheiros de faculdade, companheiros das diversas instituições sociais das quais nós fazemos parte. Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. E quantas vezes a gente escuta uma coisa, escuta outra. Guerra, valores. Mas também a mídia é um instrumento fortíssimo de guerra, de influência para as nossas famílias. Em geral, elas podem vir com valores que não são os valores de Deus, que querem destruir, ensinos que corrompem a nossa vida. A mídia cega, confunde, distorce e influencia pessoas de tal modo que muitas vezes nós fazemos coisas que não gostaríamos de fazer. Eu tive um professor de ética que ele disse uma coisa interessante sobre a influência da mídia sobre o nosso poder de compra. E ele disse o seguinte: muitas vezes a mídia faz com que nós compremos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para mostrar o que não somos a pessoas que não gostamos. Não sei se você já teve essa experiência de nem estar precisando de uma coisa, mas ouviu ali na TV e viu um anúncio no seu telefone e tal, e no dia seguinte você está lá na porta da loja e adquire um produto e chega em casa e diz: mas para que eu quero isso, se eu já tenho um em bom estado? Nós somos muito influenciados, e os estudiosos da mídia sabem que nós somos influenciados, eles sabem que nós respondemos muitas vezes de forma positiva, aos anúncios que são feitos. O objetivo deles, diz o versículo 8, por favor, acompanhem comigo. O objetivo deles era atacar Jerusalém e suscitar confusão. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali.
Como é triste, às vezes, a gente vê situações familiares, às vezes situação na igreja, situações no nosso ambiente de trabalho, situações em vários ambientes. Há algumas pessoas que parece que estão ali para criar confusão. É aquela pessoa que é sempre do contra. Não adianta o assunto que vier, eu sou sempre do contra. Eu estou aqui para perturbar. E Neemias estava vivendo isso também. Já havia um sistema organizado, as pessoas estavam pensando como é que a gente vai atrapalhar o desenvolvimento desse projeto de restauração da cidade. E qual é a estratégia de Neemias? O que é que Deus põe na cabeça de Neemias? Porque Neemias era um homem de Deus, mas ele também era um estrategista administrativo. Ele implementa ações administrativas, de liderança. Primeiro ele visita toda a cidade montado no seu cavalo, inspeciona num momento que não tem ninguém acordado, vai ver qual é a porta que está caída, qual é o muro que está derrubado, onde é que tem uma brecha que precisa ser restaurado. Ele era um estrategista de liderança. O versículo 13 de Neemias capítulo 4 nos ajuda a entender um pouco do que ele fez. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, lanças e os seus arcos. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Neemias coloca o povo por famílias. A participação das famílias na restauração de uma cidade. Isso me saltou aos olhos quando eu observei esse texto. Por que Neemias não chamou os jovens guerreiros, os jovens fortes, os homens de força? Ele não chamou indivíduos, ele chamou grupos. E todos nós sabemos que uma sociedade fragilizada, pulverizada, ela é muito mais fácil de ser cooptada. Ela é mais fácil de ser dominada. E Neemias sabia que grupos são mais difíceis de serem dominados. Ele chama as famílias para trabalhar na reconstrução das cidades. Ele organiza o povo por família. Quando os valores familiares, eles são refletidos, analisados e buscados, a possibilidade de se reconstruir uma cidade de forma sadia, ela é muito maior. Uma família, uma sociedade, um mundo com famílias fragilizadas, é um mundo difícil, é um mundo adoecido, é um mundo sem valores, é um mundo que caminha para lugares de muita enfermidade, de muita doença e de muito mal-estar. Neemias, como líder de primeira linha, ele sabia que famílias unidas fortalecem as defesas de uma cidade. Famílias unidas fortalecem as defesas de uma cidade. É exatamente o que aqui acontece. Mas há uma outra coisa que ele faz. Ele não apenas chama as famílias, mas ele coloca as famílias em posições estratégicas. Veja onde ele colocou as famílias. Ele colocou as famílias nos lugares baixos e abertos. Há uma outra versão bíblica que diz que Neemias colocou as famílias nas brechas. Colocou as famílias nas brechas. É nas brechas de uma cidade que nós, como famílias, deveremos nos colocar. Porque é pelas brechas que o inimigo entra. É pelas brechas que acontecem os grandes desastres e as catástrofes familiares. É nas brechas abertas que as relações familiares entram em crises. Algumas vezes eu escuto pessoas, homens, mulheres, casais, dizendo assim: mas a nossa família estava tão bem, como foi que entramos nessa crise? Nós estávamos tão bem, como é que de repente aparece essa amante ou esse amante no nosso relacionamento? Nós estávamos tão bem, como foi que o nosso filho começou a usar drogas? O que foi que aconteceu? Nós estávamos tão bem, como foi que essa crise financeira se abateu sobre nós?
Será que acontece da noite para o dia? Nós fomos dormir muito bem, no outro dia acordamos com uma crise desse tamanho? Claro que não. Claro que não. Isso foi entrando pela brecha. Isso foi entrando lentamente, vagarosamente, pela brecha. De repente isso acontece? Claro que não. Às vezes é naquela pequena brecha. Não, deixa, amanhã a gente ora, amanhã a gente lê a Bíblia, amanhã a gente vai para a igreja, depois a gente vai, se der tempo a gente faz. E a gente vai abrindo as brechas. Nós vamos deixando essa brechinha que é pequena e ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. De repente, a gente se encontra numa crise. Como que eu caí numa situação como essa? E Neemias tinha essa percepção. Ele convida as famílias. Vamos tapar as brechas. E quem sabe Deus está falando nessa noite comigo e com você. Se você tem alguma brecha, se nós temos alguma brecha na nossa família, que a gente fique atento, que nós fiquemos perceptivos a essas pequenas brechas, que a gente vai deixando passar e o tempo vai passando. Então Neemias junta as famílias, organiza o povo por família. Em segundo lugar, ele coloca essas famílias nas brechas, mas ele não fez apenas isso. Uma terceira parte desse versículo 13 nos diz o seguinte: ele colocou as famílias nas brechas com espadas, lanças e arcos, ou seja, Neemias municiou, deu munição, armas nas mãos, para que eles pudessem lutar. Mas Neemias não tinha o interesse de lutar de forma ativa, ou seja, tomar a iniciativa de brigar com ninguém. Aquelas armas eram armas de defesa. Ele coloca as famílias com armas nas mãos, porque a situação, o momento solicitava isso. E ele era muito inteligente, muito esperto. E é exatamente isso que ele faz. Ele colocou espadas, lanças e arcos. E as famílias tinham nas mãos recursos para, caso fossem atacados, eles pudessem se defender. E nós vivemos hoje, como Igreja de Cristo, como sociedade que busca os valores cristãos e os valores de Deus, também essa grande luta. Nós estamos na igreja hoje aqui, e talvez venhamos mais uma ou duas vezes durante a semana, e recebemos um pouco de munição, enquanto estamos aqui, oração, louvor, a palavra de Deus, a comunhão, e todas as outras horas da semana que nós temos, nós somos bombardeados por inimigos que querem ver a destruição da família. E no passado isso era mais seletivo, o discurso era mais leve, mas hoje há um discurso claro, aberto, a verbalização se tornou muito clara. Queremos destruir a família tradicional, é o discurso que se ouve em qualquer recurso midiático que a gente possa acessar hoje. Essa família tradicional, de homem, mulher, pais, filhos, isso tem que acabar, tem sido dito. Estamos bombardeados diariamente, várias horas por dia, por esses discursos. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. A palavra de Deus nos diz que essas famílias precisam estar unidas, essas famílias precisam estar municiadas e nos lugares certos. E que armas nós podemos ter hoje como casais e famílias presentes aqui nessa noite como Igreja do Senhor? Em primeiro lugar, a gente não pode deixar de fora nunca, a oração. A oração é o recurso eterno daqueles que buscam ao Senhor e se conectam com Deus. Já tem sido provado por estudos científicos, inclusive, que a oração, ela transforma a nossa saúde, ela melhora a nossa saúde. Tem um livro muito interessante do Philip Yancey chamado Oração, que ele trata, inclusive, de pesquisas que foram feitas com pessoas que recebiam oração no hospital e pessoas que não recebiam oração. Pessoas com enfermidades terminais. A sobrevida do grupo que recebia oração era maior do que os que não recebiam oração.
A oração é falar com Deus, é abrir a alma, é dizer: Senhor, eu não estou conseguindo administrar essa crise do meu casamento, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo perceber o que é que o Senhor está querendo nos ensinar com essa dor tão grande, com essa enfermidade, com essa morte, com essa crise financeira, com esse desentendimento conjugal que nós estamos vivendo. O que é que eu faço? Jesus, que era o próprio Deus encarnado, orava sempre. E nós não podemos deixar de fora esse elemento que é a oração. Em segundo lugar, os valores da palavra do Senhor nas nossas casas. Quem estava pela manhã, lembra do que eu falei, uma história que é contada na minha família, que o meu bisavô fazia cultos domésticos enormes. Aí o meu avô já diminuiu um pouco o tamanho, né? Meu pai trazia a Bíblia com a revistinha da escola dominical, aquela leitura diária que a gente fazia. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazer aquela oraçãozinha rápida, porque a comida está esperando, porque a comida vai esfriar. A oração e os valores da palavra do Senhor. E os valores da palavra de Deus podem ser vividos em casa, tanto quanto na relação comunitária, que é a relação da igreja, a frequência à igreja. E relacionamentos sadios. Famílias juntas podem se ajudar. Famílias juntas podem se ajudar. Casais que se juntam podem se fortalecer. Nós temos um projeto em Caruaru que funciona há 13 anos, já vai entrar para o 13º ano, chamado Eirene Conjugal. O que é Eirene Conjugal? Eirene é uma palavra grega, quer dizer paz, harmonia, bem-estar. E nós nos reunimos a cada 15 dias para conversar sobre a palavra de Deus, os seus valores para as nossas relações conjugais e familiares. E quando a gente se junta, a gente pode perceber que todos nós ali presentes temos falhas, temos defeitos, temos problemas, temos crises, temos dores. Celebramos as nossas conquistas, as nossas alegrias, mas também choramos as nossas dores e os nossos conflitos. Mas eu já tenho ouvido com muita alegria de alguns casais que olham para a gente e dizem assim: se não fosse esse grupo, eu já tinha separado da minha esposa há muito tempo. Se não fosse esse grupo eu já tinha separado do meu marido há muito tempo, porque ele não é um homem fácil. E todos nós sabemos que não há homens fáceis, né? Como também não há mulheres fáceis, porque nós não somos fáceis. Mas quando as famílias se juntam e se colocam na brecha, com a munição necessária, a obra pode ser restabelecida. Relacionamentos sadios nos curam, relacionamentos adoecidos nos adoecem. Grupos sadios nos fortalecem, grupos doentes nos adoecem. Em seguida, o versículo 14 nos mostra Neemias encorajando, através de palavras, aquele grupo que se aproxima dele. Nos diz o verso 14, que ele se levanta e diz aos nobres e os magistrados e ao resto do povo, em primeiro lugar, não tenham medo deles. 10 mensagens para lá e para cá, todo mundo dizendo: não vai dar certo, esse projeto de reconstruir essa cidade não vai funcionar, não vai acontecer. Neemias se levanta e diz: gente, de jeito nenhum, não tenham medo deles, não tenham medo. O medo é a emoção número 1 que nos trava, que faz com que a gente possa recuar diante de uma situação temível. E Neemias se levanta e diz: não temam, não temais. A palavra de Deus tem muitas vezes, há várias situações em que o Senhor diz na sua palavra para nós: não temas, não os temais, não tenham medo, porque Deus sabe que quando a gente tem medo, a gente trava, a gente recua. E em segundo lugar, Neemias diz assim: lembrai-vos do Senhor. Primeiro ele diz: não tenham medo dessas más notícias. Depois ele diz: lembrai-vos do Senhor, porque é para cima que a gente deve sempre olhar. Semanalmente eu recebo pessoas que dizem assim: eu cheguei no fundo do poço, nosso casamento chegou no fundo do poço. E eu aprendi uma coisa, que às vezes não é muito boa de ouvir, mas é verdadeira, que o fundo do poço é melhor do que o meio do poço. Porque no meio do poço você não sabe se ainda vai subir ou se vai continuar descendo.
Mas o fundo do poço é o lugar onde você pisa no chão e diz, só tem um lugar para sair. E essa saída é para cima. Portanto, muitas vezes nas nossas crises, o fundo do poço é até melhor do que o meio do poço. E ele diz, olha, lembrai-vos do Senhor. É com o Senhor que a gente se apega nesses momentos difíceis. E ele sabia que aquelas pessoas que ouviam o seu discurso, a sua voz, tinham uma história com Deus. E podia, quem sabe, fazê-los lembrar da saída do Egito, a passagem no Mar Vermelho, a conquista da cidade de Jericó e outras histórias da vida de Abraão, de Isaque, Jacó, José e todos os patriarcas. Vejam que a nossa história é uma história com o Senhor. E com o Senhor, coisas boas, novas e maravilhosas acontecem. Lembrai-vos do Senhor. E em terceiro lugar, ele diz o seguinte, não temam, não tenham medo deles, e lembrai-vos do Senhor, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres, e pela casa de vocês. Lutem, lutem, lutem. Neemias convida aquele grupo de pessoas para lutar. Lutar por quem? Lutar pelos filhos, pelas esposas, pelas mulheres, pelas casas, pelas famílias. O Senhor nos convida hoje a lutar pelas nossas famílias. Não desistamos da luta pelas nossas famílias. Ele está nos dando, nesse momento, e em todos os programas que a gente pode se envolver ao longo da nossa história, nos dando munição para que a gente possa lutar. Se você está numa crise conjugal e familiar, procure ajuda. Procure um casal amigo, procure um pastor, procure um conselheiro, procure um terapeuta de casal, procure ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Junte-se com outros para tapar as brechas. Porque há um princípio que nunca vai mudar. Famílias melhores fazem uma sociedade melhor. Famílias melhores fazem uma igreja melhor. Famílias melhores fazem uma cidade melhor. Famílias melhores fazem um país melhor. Famílias melhores fazem um mundo melhor. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê exatamente isso. Neemias traz as famílias para colocá-los na brecha. A gente precisa reconstruir essa cidade. O que é uma cidade? Uma cidade é um grupo de famílias que se juntou naquele lugar. Isso é a configuração mais original, básica, do que é uma cidade, uma definição bem objetiva. Uma cidade é um agrupamento de famílias. E reconstruir uma cidade é reconstruir um lugar melhor para que as famílias possam viver melhores. Pelejai pelos vossos irmãos, filhos, filhas, mulheres, vossas casas. É hora de agir. É hora de agir. Não permita que valores que são estimulados ao seu redor durante a semana, os seus ouvidos, do lado direito, do lado esquerdo, todo o nosso sistema perceptivo, de visão, audição, que eles sejam estimulados para um comportamento diferente do comportamento do Senhor. Deus deseja que famílias sadias possam se levantar nas nossas igrejas, nas nossas cidades, no nosso país. É hora de agir. É hora de lutar. E qual foi o resultado de toda essa estratégia de Neemias? Capítulo 6, versículo 15, virando a página. Né? A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando aquele grupo de pessoas do casamento de Caná da Galileia obedeceu às orientações de Jesus, o milagre aconteceu, o vinho surgiu a partir da transformação da água, e a alegria voltou, e a festa voltou, e tudo aquilo que aqueles noivos queriam para aquele casamento aconteceu, como vimos hoje pela manhã. E o que a gente pode ver hoje à noite aqui
Neemias se levanta num projeto de Deus de reconstruir uma cidade caída. Será que a nossa cidade está caída? Será que há portas queimadas? Será que há muros caídos na cidade do Recife? Sim, há muitos muros caídos. Se nós fizermos as comparações, são comparações de valores. Os nossos valores estão totalmente distorcidos, os valores sociais. E Deus está nos convidando, como famílias que possuem valores, para tapar essas brechas, para lutar com munições, as munições que Ele tem nos dado, para que a obra possa ser concluída, para que a cidade possa ter o seu muro restaurado. E o que aconteceu foi que, na orientação de Deus, na estratégia dada a Neemias, ele seguiu e a obra foi concluída, a cidade foi restaurada. E nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a serem como aquelas famílias que Neemias convocou para taparem as brechas. A minha família, a sua família, as nossas famílias podem ser famílias que tapem as brechas e não famílias que abram brechas. Certamente essa semana você vai ser convocado por uma pequena brecha. Olha, né? Que tal esse caminho equivocado? Aqueles acessos dos celulares, da internet, que muitas vezes acontecem, que são vistas imagens que não são do agrado do Senhor, e ninguém está olhando, ninguém está vendo, é uma brecha. Tome cuidado com essa brecha. A palavra de Deus, o Senhor, que está presente aqui hoje, nos convida a taparmos essas brechas. Que sejamos famílias que ajudem a restaurar uma cidade. Certamente que nós nunca vamos conseguir mudar o mundo, seria uma ilusão da nossa parte, mas nós podemos mudar nossos pequenos mundos, nossos ambientes pequenos, não deixarmos que isso aconteça. A participação das famílias na restauração de uma cidade. Para que haja uma cidade melhor, é necessário que haja famílias que busquem ao Senhor, famílias que juntas se ajudem mutuamente. Famílias melhores fazem uma sociedade melhor. Que Deus nos ajude nessa noite com essa reflexão e que nós possamos ser essas famílias. Quero convidá-lo a ficar de pé nesse momento, por favor. Nós vamos orar. Quero convidá-lo a fechar os olhos, baixe a sua cabeça. Se você está com a sua esposa, o seu marido do lado também, segure na mão dele, na mão dela, dê aquele apertozinho gostoso. Nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por favor, e baixe a sua cabeça. Pai de amor, nós estamos juntos aqui na Tua presença nesta noite. Queremos Te agradecer por tantas lições que a Bíblia nos traz sobre casamento, família, mas não apenas para ficarmos conosco mesmos dentro dessas relações. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude para que sejamos famílias melhores, mas que essas famílias melhores possam ser instrumentos de mudança, transformação na cidade caída. Tal como Neemias convidou, orientado pelo Senhor, aquelas famílias para taparem aquelas brechas, nós entendemos que o Senhor nos convida, nesse momento, para que sejamos essas famílias que tapem essas brechas. E pedimos que o Seu Espírito Santo possa trabalhar em cada casa, cada coração, cada família aqui representada, e nos ajude a vencer as tentações de abrirmos as brechas, que sejamos famílias melhores a cada dia. Esse é o nosso pedido, Senhor. É um pedido humilde, mas é um pedido confiante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Quero só agradecer, pastor, que eu esqueci, ao pastor Roberto e a sua esposa Maria, pelo carinho das caronas. Também o Marcos, filho do pastor. E que Deus nos ajude, né?
Deus nos ajude. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. O nosso desejo é que Deus fortaleça cada dia mais todas as famílias dessa igreja. Amém.